E aí galerinha, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo bem legal com versículos, na verdade não são versículos, são apenas frases populares que nós achamos que é versículo. Vocês podem ter visto essas frases algum dia e acharam que eram versículos, porém não são versículos, não foram escritos na Bíblia, mas as pessoas falam muito, né? Que estão escritos na Bíblia, só que não está, ok? Então eu vou fazer dessa forma. Vamos ver a frase e vamos ver se tem algum versículo na Bíblia que está relacionado a elas, ou que podem ter relação, ou que são apenas frases populares e não versículos bíblicos, ou não estiveram na Bíblia. E o primeiro que eu trouxe para vocês é esse, olha. Deus dá o frio conforme a coberta. Minha mãe falava isso muito e fala ainda hoje, né? Inclusive. Meus avós, meus tios. Deus não dá o frio conforme a coberta. É igual aquele outro ditado que as pessoas falam muito. Tipo, Deus não dá o fardo maior que você possa suportar. Ou seja, não tem nada a ver com o versículo bíblico que se refere a ele, né? Porque o versículo mesmo bíblico que se refere a esse assunto está em 1 Coríntios 10:13, que eu vou ler para vocês agora. Fala o seguinte: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com atenção, dará também o escape, para que possais suportar. Ou seja, não tem nada a ver com isso, está falando aqui sobre tentação e não está falando sobre frio, não está falando sobre nada relacionado a isso e também não está falando sobre suportar fardos, né? O fardo do Senhor é leve e por isso que nós temos que substituir o nosso fardo pelo fardo do Senhor, mas não que o Senhor não dá um fardo pesado para a gente, né? Então isso não tem relação nenhuma, ok? Então, vamos lá para a próxima frase. A próxima frase fala assim: digas com quem tu andas e eu te direi quem eres. Meu avô falava isso muito, entendeu? E ele falava que isso estava na Bíblia, né? Meu avô dizia, tá na Bíblia o seguinte: digas com quem tu andas e te direi quem eres. E na realidade isso não está na Bíblia de jeito nenhum. Tem um versículo, né, que se encontra em Provérbios 16:29, mas não tem nada a ver com digas com quem tu andas, que eu te direi quem eres, tal, isso aí. Mas o meu avô falava muito, minha família, pessoas da minha família também falavam muito. Gente, se vocês estiverem ouvindo moto, carro, por favor, me perdoem, é por causa que, como eu gravo aqui próximo ao centro do local onde eu costumo gravar, então fica passando carro, moto, às vezes eu tento gravar de dia, mas não dá certo, ou de noite, mas não dá certo, né? Por causa que eu gravo no celular, entendeu? Ok. Então vamos lá. Fala o seguinte, o versículo: o homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Ou seja, mas não tem nada a ver com digas com quem tu andas que te direis quem eres. Mas tem até que tem um entendimento, né? Não quer dizer que todo mundo vai ser assim, que é errado andar com pessoas, por exemplo, com pessoas que bebem, que eu também vou beber. Ou pessoas alcoólatras, que eu também vou ser alcoólatras, tipo dessa maneira. Ou então com outros tipos de pessoas, porque Jesus andava com pessoas diversas, gente. Com pessoas que eram pecadoras realmente, igual nós aqui, e ninguém apontava Jesus como pecador, ou, quer dizer, até dizia que ele era um pecador, porém ele não era, entendeu? Dizer é uma coisa, parecer é uma coisa e ser é outra. Então, não se preocupe em parecer, se preocupe em ser. Se você não é, tudo certo, ok? Então, essa foi a frase. A próxima frase é: faça por ti que eu te ajudarei. Essa frase meu avô falava muito. Meus tios também falam muito, minha mãe também falava muito. As pessoas aqui no Nordeste, em geral, gostam de citar essa frase como sendo uma frase bíblica, um versículo bíblico, e na realidade não é. Não existe nada de Jesus falando sobre esse assunto. Faça por ti que eu te ajudarei.
Não existe relação nenhuma e não existe na Bíblia. Esse é um fato que muitas vezes as pessoas dizem, nossa, mas meus avós diziam isso, mas meus tios diziam isso, mas é só uma frase popular, mas não está na Bíblia, entendeu? O próximo, que é muito também falado, minha mãe falava muito, é que o povo antigamente, antes de 1999, falava muito isso, dizia que até 1000, fala assim, de 1000 passará, mas de 2000 em 2000 não chegará. De 1000 passará, mas a 2000 não chegará. Ou seja, eles relacionavam isso a uma profecia bíblica de que Jesus iria voltar. Eles até falam, até muitos católicos falam também essa história de que Jesus jogou grãos de areia, né? E que esses grãos eram até 1000 grãos de areia. Imagina aí, na palma de Jesus. E aí Maria tinha colocado mais um pouquinho, né? Mas só que isso também é história, não é bíblico, né? É uma história que as pessoas contam. Então, por isso, isso não é bíblico, entendeu? De 1000 passará, mas a 2000 não chegará. Porque se fosse verdade, eu não estaria aqui. Fez 21 anos do século, eu vou fazer 21 anos também. Eu sou da mesma época de 2000, então isso não tem nenhuma relação bíblica. Nós não devemos, de maneira alguma, estipular uma data para o fim do mundo, para a volta de Cristo, inclusive, né? Por que nós não podemos estipular? Por causa que nem o próprio Jesus sabe, segundo a Bíblia. Então nós não devemos falar sobre algo que nós não sabemos e até anjos do céu não podem revelar, por causa que os próprios anjos não sabem. Os próprios anjos não sabem. Então, nós não devemos afirmar de maneira nenhuma, nós não devemos afirmar sobre a volta de Cristo, ok? A voz, olha esse versículo, gente. A voz do povo é a voz de Deus. Eclesiastes 3. Gente, isso aqui não é verdade. Não existe a voz do povo ser a voz de Deus. É totalmente diferente. Entendeu? Tem um sentido, Deus já tem outro. Os homens são limitados. Os homens veem diferente de Deus. Entendeu? Então, até na maneira de agir, Deus vai agir diferente de nós. Entendeu? Então, a voz de Deus não é a voz do povo. Nem a voz do povo é a voz de Deus. Ok? Certo? Próximo. O pouco com Deus é muito. Isso aqui é lindo, né, gente? Mas só que não está na Bíblia. É muito lindo as pessoas pensarem que elas têm algo pouco. Para Deus é muito. Mas só que não existe. Entendeu? Não é bíblico. Pode até ter relação com ali quando Jesus dividiu os pães entre a multidão. Porém, não é bíblico. Não existe essa frase, o pouco com Deus é muito na Bíblia. Não existe esse versículo, certo? Então, não falem que está na Bíblia. É só um dito popular. Quem com ferro fere será ferido. Eclesiastes de Salomão, número 10. Não existe. Não existe também, tá? Não existe isso na Bíblia. Na Bíblia, muitas pessoas, até os mais velhos diziam muito, olha, na Bíblia está escrito, quem com ferro fere será ferido. Pode ter uma relação com um versículo bíblico, porém não é a mesma coisa, né? Que está lá em Mateus 26, 52, quando Jesus retorna a orelha de Malco, o soldado, para ele e cura lá ele, né? Faz lá, porque Pedro tinha que cortar as orelhas do caba, mas Deus pegou e foi lá, Jesus, né, foi lá e colocou as orelhas dele de volta e falou, aqui tá colado, meu filho, vai escutar. E falou para Pedro, né, não faça isso, para ele não fazer isso. Eu vou ler aqui direito para vocês, senão, para a gente não confundir novamente. Mateus 26, 52. Mateus 26, 52. Está aqui. Mateus 26, 52. Mateus 26, 52. Vai nos falar o seguinte, a palavra do Senhor. Então Jesus lhes disse,
embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Com ferro que fere será ferido. Mas pode ter uma relação aí, mas não é um versículo bíblico essa frase. Com ferro que se fere será ferido. Com ferro que fere será ferido. Os mais velhos falam muito isso, né? Aqui, inclusive aqui no Nordeste, e eles falam muitas coisas reais, realmente. Eles falam muitas coisas realmente, porém essas coisas muitas vezes não são bíblicas e eles relacionam com a Bíblia justamente porque eles não têm o costume de ler a Bíblia. Então eles falam de ouvir falar. A próxima frase popular que as pessoas acham que é um versículo é faça o bem sem olhar quem. É uma frase muito bonita, porém não tem nada na Bíblia que seja relacionada a ela, faça o bem sem olhar quem. Tem Gálatas 6,10, né, que fala sobre o assunto, mas não é diretamente isso, que fala assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6,10, né? Então, não tem nada relacionado à Bíblia. Faça o bem sem olhar quem. Mas é uma frase bonita, gente. Você pode fazer isso. Faça o bem sem olhar quem. Mas não diga que é um versículo bíblico, porque não é. É uma frase popular que as pessoas criaram com base em alguma coisa. Entendeu? Então, muito obrigada por vocês assistirem o vídeo. Se inscreve no canal, tá? E deixa seu like. E essas foram as frases que as pessoas acham que é versículos bíblicos e não é, certo? Então valeu, gente, tchau, fiquem com Deus, não esqueçam de Jesus.